Agora nós vamos falar com o David Cerqueira, que está aqui conosco hoje. Meu pai e minha mãe, em 1998, estavam indo para uma igreja lá no Rio de Janeiro, na Barra, e foram abordados por um grupo de assaltantes, estavam tentando roubar um carro forte, eles fuzilaram o carro do meu pai e da minha mãe. O primeiro deu 3 tiros na minha mãe de pistola, olha só, foi um milagre aquilo ali. Aqueles 3 tiros passaram de raspão pela minha mãe, um bateu no fecheclé da bolsa dela e desviou a trajetória. Mas o meu pai foi atingido. Foi um tiro de fuzil R15. Perdi meu pai, 42 anos ele tinha. Era um homem de Deus. Tava só os dois no carro? Tava só os dois. Naquele dia eu me lembro até do meu pai ter me convidado para ir na igreja. Estava vivendo um momento de adolescente, uma certa rebeldia e tal. Tava um pouco distante dos caminhos de Deus. Ia para a igreja meio que forçado. E a gente acha que esse tipo de coisa nunca chega perto da gente, né? E para mim já tinha sido muito grave a perda do meu pai. Meu pai foi um pai presente, meu pai me ensinou nos caminhos de Deus. Meu pai pregava para mim, me ensinava teologia em casa. Criança, ele ficava me ensinando sobre o Apocalipse, eu ficava fascinado com aquelas coisas. Então meu pai foi um homem de Deus de verdade. Ele te pastoreou em casa? Me pastoreou, com certeza. E ele era um cara que, ele tinha uma vida, ele tinha uma presença de Deus na vida dele, ele nunca fez uma grosseria, nunca vi meu pai fazendo uma grosseria dentro de casa, era sempre manso, amoroso com as pessoas. Vivia o evangelho então, exatamente, autenticamente. Vivia, com certeza. Era um grande evangelista. Meu pai ganhou muitas almas para Jesus. Hoje vem um monte de pastor encontrar comigo e fala: David, eu conheci sua mãe era uma bênção, mas teu pai me ganhou para Jesus. Que alegria, hein, David? Isso é assim, muito gratificante. Eu recebo testemunho dos dois lados, então eu vejo um casal, eu via um casal ali que realmente vivia o reino, né? Vivia o reino de Deus. Mas naquele tempo eu estava vivendo um tempo, aquela coisa de você, aquela adolescência, né? Rebelde, né? Se descobrindo e falando: poxa, eu nunca tinha ido pro mundo, nunca tinha conhecido as coisas do mundo, era só igreja. Eu estava meio querendo que me desligar disso. Então, desse momento difícil, foi a perda do seu pai, e logo um ano depois veio mais uma bomba. Conta pra gente como é que foi isso, como é que aconteceu, o que aconteceu e como é que foi isso pra você. Bom, aquilo que já estava difícil, né, com a morte do meu pai, a gente tentando recobrar a nossa vida, caminhar e tal, depois daquela perda abrupta, né, e repentina, piorou praticamente um ano depois, né. A minha mãe fez uma viagem para o interior do estado do Piauí, desceu na cidade de Teresina e viajou 2h30 até uma cidade chamada Parnaíba. Num dado momento ela estava indo para se apresentar nessa cidade, que é no litoral, e depois de algum tempo de viagem ela estava dormindo no banco de trás e o carro onde os irmãos estavam levando ela para a igreja, eu acho que era até uma Assembleia de Deus, esse carro se desgovernou na pista, bateu no meio-fio, capotou várias vezes, depois bateu numa árvore. O resgate parece que chegou algum tempo depois para socorrer os irmãos, o carro se destruiu, os irmãos saíram ali com alguns ferimentos leves e tal. Mas a minha mãe foi a única vítima fatal. Teve um traumatismo, perdeu os sentidos no momento da capotagem. Então foi uma coisa muito repentina e tal. E quando o resgate tentou socorrê-la, não pôde mais salvá-la. Para mim foi muito absurdo quando chegou a notícia no Rio de Janeiro. As pessoas... isso foi noticiado em tudo que é rádio. A gente ficou sabendo através do nosso pastor na época, numa noite anterior. No mesmo dia que aconteceu o acidente, aí isso começou a ser noticiado nas rádios e jornais e tudo mais, até a TV aberta, Globo, Rede Globo. Sim. Então foi uma coisa assim que causou uma comoção no meio cristão geral a nível de Brasil. Exato. E aí muito complicado, né? Porque na verdade aí uma noite anterior eu me lembro de ter tido uma conversa com ela bastante ruim. A gente estava vivendo um momento de desestruturação, a gente estava reestruturando a família sem meu pai, era uma dor muito absurda, né? Eu me lembro que uma vez ela chegou de São Paulo, na noite anterior, e falou assim: filho, me dá um abraço, filho, me perdoa, porque a gente não tem tido muito tempo juntos, mas eu vou corrigir isso e tal. Eu falei: mãe, aquela adolescência, né, aborrecência, eu falei: mãe, não quero conversar com você não, tô chateado, não vou te perdoar, porque só quer saber de ir pra igreja e tal. Ela: filho, me perdoa. Eu falei: mãe, não vou te perdoar. Aí ela olhou pra mim e disse a seguinte coisa, ela falou: filho, pode ser que essa seja a última vez que a gente estamos nos vendo. Ela disse isso, exatamente com essas palavras. E aí? Cara, e eu não sei o que aconteceu, meu coração se petrificou naquela noite. Quebrou. O orgulho, sabe? Eu falei: daqui a pouco a gente vai se entender, deixa pra lá. Ela viajou no dia seguinte e aconteceu o acidente.
Nessa situação, nesse clima. Nessa situação. Sem você liberar o perdão. Sem eu ter liberado o perdão. Que loucura. Aí você imagina esse turbilhão de coisas, um impacto absurdo de eu chegar em frente ao caixão da minha mãe ali, as pessoas cantando as músicas. Tinha 9.500 pessoas num cemitério. E eu, diante dela ali, eu, sabe, daquele corpo, daquela situação, do enterro, aquela situação tão terrível, eu falei... Eu vi meu pai e minha mãe crescer, eu cresci vendo meus pais trabalhando para Deus, vivendo para Deus, e eu não conseguia entender por que Deus tinha permitido aquilo. Essa era a grande pergunta na minha mente. Dentro de tão pouco tempo. Por que Deus permitiu isso? O que Deus está querendo com isso? Quando a gente saiu daquele momento tão terrível de dor ali do cemitério, de despedida mesmo, sabe? A dor era muito grande, a angústia, tudo que tinha acontecido. E as pessoas, é claro, não tinham o que falar pra gente, não havia nada que pudesse, sabe, amenizar a dor do nosso coração. Consolar, de fato. Consolar. Né? E aí a gente foi tentando recobrar a vida. Eu lembro de uma tarde eu ter feito uma oração pra Deus. Eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Eu aprendi tanto sobre o Senhor todos esses anos com meu pai e eu vi tudo isso acontecer. E as pessoas só vêm me dizer que é por permissão, que não sei. Mas eu não sei se o Senhor existe. Se o Senhor existe de verdade, eu queria te fazer um propósito contigo. Chorando, isso em lágrimas, eu falei, muda a minha vida, transforma a minha história, transforma a minha vida. Porque você não tinha um norte, você não sabia o que fazer. Exatamente. Perdeu toda a base, toda a estrutura. Completamente. Nesse momento de rebeldia. Perdi pai e mãe, perdi tudo, né? Toda a nossa estrutura. E aí eu senti... Naquela tarde, eu posso dizer pra você, é meio inacreditável. Eu senti uma presença... É bem as coisas de Deus mesmo, meio inacreditável. Tem que ser inacreditável. Tem que ser. Eu senti uma presença muito forte de uma pessoa entrando dentro daquele quarto. E eu tenho certeza que era o Espírito Santo. Que bênção. Né? Eu já tinha o Espírito Santo aqui dentro, mas aquela tarde eu precisava sentir uma presença paterna dele, real. Um abraço. E eu senti uma presença, e eu ouvi uma voz quase que audivelmente falando pra mim, David... Talvez você não entenda o que esteja acontecendo com você agora, mas confie em mim, porque eu estou cuidando de você, do seu irmão. Confie em mim. Foram essas palavras que me mudaram a minha vida. Eu falei, saiu dali outro. Senhor, chorando ali, sendo quase que batizado, abraçado pelo Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, Senhor, eu falei, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor transformar a minha história, eu vou continuar contigo pro resto dela. Olha, a mudança de Deus, ela nunca é de uma hora para outra. Mas ela é um processo. É um processo. Né? É um processo. Eu comecei a viver um processo de Deus na minha vida, no tempo dele, e comecei a despertar dentro de mim um desejo, um amor pelas coisas de Deus, comecei a buscar muito as coisas de Deus, e o Senhor começou a me sustentar. Eu não sei de que forma, mas eu comecei os estudos na faculdade, em 3 meses de faculdade eu já consegui pagar minha faculdade. Deus me restaurou, me deu uma esposa, um filho lindo. Hoje eu posso dizer aquela palavra que o Senhor fez com Jó, que o Senhor ergueu do monturo necessitado e o fez assentar entre os príncipes dessa terra. Glória a Deus. Eu ando no meio de príncipes, né? Nós somos príncipes de um reino, né? Nós temos um rei e nós somos um principado desse reino. Verdade. Né? E é ele quem cuida de nós de fato. É, né? Verdade. E acontecem coisas que a gente realmente, como você passou isso, a gente não entende, mas ele é o dono da vida. Exatamente. É ele quem dá o oxigênio, é ele quem tira, é ele quem permite que essas coisas aconteçam. O que eu posso dizer para você que está em casa nos assistindo é que mesmo você passando por desertos, passando por adversidades, talvez você não compreenda o porquê de algumas coisas na sua vida, mas eu digo para você, o Senhor nunca vai te abandonar no meio de uma tempestade. Pode parecer que Ele não está lá, né? Como Jesus parecia não estar com os discípulos naquele momento da travessia lá de Marcos, que eles estavam passando para outra cidade, Betsaida. Parecia que Jesus tinha abandonado eles no meio da tempestade, mas no meio da tempestade, na quarta vigília da noite, Ele apareceu andando sobre as águas. Meu irmão. Às vezes a gente não acredita, mas Ele está do nosso lado andando sobre as águas.